parte, é filho dessa comunidade, dessa região da Lagoa das Flores, Deus está falando, fala para toda a comunidade: sede santo, porque o vosso Pai, nosso Senhor Deus, é santo. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 12, versículo 14: procurai a paz para com todos e ao mesmo tempo a santidade, na qual não veremos o Senhor. A palavra de Deus também vai trazer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, disse assim, esse eu vou ler na íntegra, para que juntos compreendemos aquilo onde eu quero chegar. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 disse: a santidade de vida e o amor. Finalmente, meus irmãos, vós pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que tendes ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus. Assim já viveis, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos damos da parte do nosso Senhor. Portanto, esta é a vontade de Deus, a vossa santidade, que vós apartais da luxúria, que cada um saiba tratar sua própria esposa com santidade no seu relacionamento, na sua vocação. Você que é casado, você que é solteiro, você que está namorando, você que está noivo, que saiba tratar cada um na santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões dos gentios, que não conhece a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese o seu irmão, porque tudo isso se vinga o nosso Senhor. Como já dissemos, asseguramos, pois Deus não nos chamou para o pecado, para a impureza, para o mal, para o erro, mas para a santidade. Portanto, quem despreze essas instruções, não despreza um homem, mas Deus. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu trouxe essas palavras e poderia trazer outras referências bíblicas a respeito da santidade, porque nós somos chamados a experimentar, a buscar esse nosso chamado de ser santo, de olhar para esse altar e futuramente colocar uma imagem de você aqui. É possível, porque nós estamos dentro de uma igreja que ela gera santos, assim como foi os 12 discípulos, assim como foi os 72 discípulos, na qual Jesus os chamou, assim como que aconteceu com a vida de Paulo, assim como aconteceu na vida de tantas outras mulheres da Bíblia, e todos se tornaram santos, aqueles do altar, aqueles que também têm santos escondido que ainda não está no altar, mas todos nós fomos chamados, todos nós é chamado a ser santo nos dias atuais. E para que possa, Valdo, que passo eu posso dar para ser santo? Começa a olhar para os mandamentos, começa a observar os mandamentos. Você olhando, pegando a palavra de Deus, pegando a doutrina da igreja, pegando os 10 mandamentos e colocar na sua frente. Você sabe qual é os 10 mandamentos? Eu não vou fazer a pergunta para vocês aí que eu passo vergonha, mas você conhece os 10 mandamentos? Amém. Olhando para esses 10 mandamentos, como está a sua vida diante dos 10 mandamentos? Não precisa responder para mim,
Faz a sua reflexão, do primeiro ao último, do honrar a Deus, do honrar o próximo, do respeitar o Pai, do viver a castidade, do não furtar, do não roubar, do não desejar a mulher do próximo. Não precisa responder para mim. Começa a fazer o exame da tua vida diante dos 10 mandamentos. Porque viver o chamado à santidade nos tempos atuais, eu não vou trazer coisas que está fora do nosso alcance. Eu vou trazer aquilo que Deus traz para nós, que é simples. É os mandamentos da igreja. É a vivência dos mandamentos, é a vivência da lei de Deus. E nós somos chamados a isso, a viver essa santidade no coração, na alma, com toda a nossa força, com toda a nossa coragem. Mas muitas vezes, amados, nós estamos dentro da igreja e comportamos como pagãos. Comportamos como pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem os mandamentos da igreja. Porque eu estou na Santa Missa, vocês estão aqui no novenário, lindo, maravilhoso, mas a partir da porta da igreja, quando você chega na tua casa, quando você chega dentro do seu quarto, qual é a atitude sua quando ninguém te vê? Quando ninguém te vê. Qual é a sua atitude quando você está com aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas mais íntimas dos seus amigos, aqueles amigos que não conhecem Deus, aquelas pessoas que estão no mundo lá fora, que não conhecem a Deus, que nós que é chamado a ser santo em qualquer lugar, aquelas pessoas que estão lá fora, que quando chega um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, eles precisam ter respeito. As nossas atitudes precisam ter respeito, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Mas, se o meu comportamento é igual àquelas pessoas do mundo, desculpa, não tem respeito. As pessoas não têm respeito. Se a minha conversa é igual àquela pessoa que não conhece a Deus, desculpa, a gente está longe dessa busca de santidade. E é por isso que Deus falou, o próprio Deus falou: sede santo como o vosso Deus é santo. Isso, amado, é palavra de Deus, não é palavra do Valdo, não é palavra do Padre Clóvis, não é palavra do Bispo Josafá, não é palavra do Papa Francisco. Isso é palavra de Deus. Sede santo como o vosso Pai é santo. Quando Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, não é o Valdo que está falando, não é o Padre Clóvis que pode na sua homilia falar, Papa Francisco, o Bispo. Não, é o próprio Cristo. E quando Cristo fala sede perfeito, é possível viver essa graça de santidade. É possível viver. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, e essa é a primeira comunidade que Paulo fez, que Paulo criou. Tessalonicenses, se a gente pegar na ordem cronológica, a primeira carta do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, depois Coríntios, e aí vem outras comunidades. Mas a primeira comunidade na qual Paulo trouxe, Paulo foi e realizou a graça, foi a comunidade de Tessalonicenses. E ali ele já deixou essa grande lição: esta é a vontade de Deus. Deus me chamou para a santidade e não para o pecado, não para a impureza. Deus me chamou. Essa é uma vocação, amado, universal para nós. Você que é casada, vive a santidade mais íntima dentro do teu casamento. Eu, na condição de viver em comunidade, eu preciso ser santo, eu preciso viver a santidade na minha comunidade de Canção Nova. A irmã, como ela mencionou, ela precisa ser santa onde Deus chamou. É uma vocação, é um chamado. E muitas vezes nós não compreendemos o que é uma vocação. Muitas vezes nós não compreendemos o que é um chamado.
Assim como Jesus chamou os 12, os 72, e assim foi crescendo os seguidores de Cristo, e foi o mesmo Espírito que habitou naquela época, no dia de Pentecostes ou antes também, é o mesmo Espírito na qual habita em nós. Então nós também precisamos ser seguidores de Jesus. Nós precisamos imbuir, infundir dentro do nosso coração esse desejo pela santidade, por essa vocação, a vocação ao matrimônio. Porque quantas pessoas estão sendo destruídas num casamento, destruída dentro de uma comunidade, na vida sacerdotal, na vida religiosa, na vida celibatária. Quantas pessoas estão cada vez mais em crise da sua vocação, em crise da sua identidade. Por quê? Porque nós não consultamos mais o Espírito Santo, nós não pedimos mais o Espírito Santo para revelar qual é o meu chamado, qual é o meu chamado dentro da igreja. Nem todos têm a graça de estar pregando, nem todos têm a graça de estar cantando, nem todos têm a graça de estar tocando, mas outros têm a graça de estar limpando a igreja, de servir em outros movimentos, de ser líder, de ser orientador, de ser coordenador. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado a servir, mas como eu vou descobrir? Só na intimidade com o Espírito Santo de Deus. É só nesse relacionamento com Deus. Hoje, depois de grande tempo, eu fui definindo a minha vocação, o meu chamado dentro da igreja, dentro da comunidade. Quando eu comecei a caminhar dentro da igreja, eu era uma pessoa desnorteada, eu era uma pessoa sem identidade. Eu não sabia qual era a minha identidade, porque para ser santo eu imaginava que eu tinha de ser padre ou celibatário. Eu achava que a santidade, ela não ultrapassava essas duas dimensões. Mas eu fui compreendendo com discernimento, com vida de oração, com busca em Deus, que eu fui entendendo que a santidade é um chamado universal para nós. E dentro dessa vocação que Deus me chama hoje, graças a Deus pela misericórdia, Deus me chama para um matrimônio. E dentro do matrimônio eu quero constituir uma família santa. Eu quero construir, porque é possível. Porque os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, são santos. Então é possível ter famílias santas. É possível nos tempos atuais. É possível ser santos nos tempos atuais, quando a gente olha para a vida da nossa santa, nosso anjo bom da Bahia, que é a irmã Dulce. É possível ser santo quando eu olho para a vida do meu pai fundador, Padre Jonas Abib, por tudo aquilo que ele fez, por toda a entrega que ele fez a Deus através do carisma Canção Nova. É possível ser santo, e tantos outros. Mas é uma busca, amado, é uma busca de nós tirar nossas capas. E se eu fazer uma pergunta para vocês, quantos de nós temos crise de identidade? Quantos nós não sabemos nem quem somos nós? Quantos de nós, se eu fazer uma pergunta, onde está você? Você superficialmente vai dizer, eu estou dentro da igreja, mas na profundidade, muitas vezes a gente não sabe nem onde que a gente está. A gente não sabe nem qual é o nosso sentimento. A gente não sabe nem o que a gente gosta mais. Por quê? Porque o mundo está fazendo para nós, nesse mundo atual, para que nós vivemos na superficialidade. E quando nós vivemos na superficialidade, a gente vive dentro da igreja de qualquer jeito. A nossa vida de oração é de qualquer jeito. Tudo se torna de qualquer jeito. Tudo se torna superficial, sem comprometimento. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos passar por um processo de transformação da mente e do coração. Romanos capítulo 12. E teve um jovem, amado, que antes de conhecer Jesus, a vida dele foi toda perturbada, a vida dele foi toda em crise, a vida dele foi toda tomada por erros, a vida dele foi tomada por crise, da falta da sua identidade. Esse jovem não tinha pai para formar o caminho correto do Senhor. Esse jovem foi abandonado pela sua mãe,
naquela época. E esse jovem, ele passou por um grande tempo assim de revolta interior. Revolta com seu pai, que não o conheceu. Revolta com a sua mãe, o que a abandonou. Então esse jovem ele foi crescendo, por quê? Porque dentro do lado da casa dele, ele contava para mim, esse jovem contava, que dentro da sua casa, lá com os irmãos lá, todo mundo era uma briga constantemente, ninguém se amava, lá não tinha amor dentro daquela casa, e aquele jovem começou numa revolta tremenda. Aos 7 anos ele começou a ser uma pessoa revoltada, mais com sua mãe, porque o pai ele já não conhecia. E ele falava: Valdo, eu passei uma revolta grandiosa com a minha mãe. Eu tratava o demônio, eu tratava cachorro, eu tratava qualquer coisa melhor do que a mãe, a minha mãe, porque aquela minha mãe me abandonou, aquela mãe me feriu. E aquele jovem com aquela revolta, e ele começou a sair da sua casa. Aquele jovem saiu da sua casa e começou a vivenciar situações concretas. E ele falava assim: primeira coisa, no dia que eu tiver condições, eu vou sair da minha casa. E ele falava: eu tinha 7 anos, eu vou sair da minha casa, porque não dá para me conciliar a minha revolta com o ódio que eu tenho da minha mãe. E eu falei: sério? Ele falou: sério. E aí ele falou, e aí, amado, ele me contava, aos 7 anos de idade, ele começou a ter experiências com bebidas. E ele falou: eu comecei a beber 7 anos de idade, porque eu não tinha pai, eu era voltado para a mãe, e aquele jovem lá dentro de casa só tinha briga, não tinha amor, não tinha conversas boas, saudáveis. Eu comecei a beber. Aquele jovem contando, aquela criança desse tamanho. E aí aquele jovem começou a usar droga, 7 anos. E a mãe não estava nem aí, porque ele era revoltado com a mãe. Aquele jovem saía de casa, a mãe não se preocupava. Os outros irmãos dele eram mais velhos, vivia na rua e não se preocupava, só batia naquele jovem. Então ele queria encher e preencher o vazio interior com alguma coisa, e ele preencheu com droga a princípio e com bebidas. E logo em seguida ele começou a ter uma vida também de curiosidade, e essa vida de curiosidade ele foi para o lixão, porque ele não queria mais comer a comida da mãe, e ele começou a ir para o lixão. E aquele jovem falava comigo, falava assim: eu fui pro lixão, lá eu ficava aqui no meio dos urubus. Quando chegava o carro do lixo, aquele carro de lixo que passa em frente à sua casa, que pega aquelas coisas podres e chega lá no lixão e abre aquela caceba e começa a descer aqueles lixos, ali vai uma montanha de urubus. E ali ele falava, eu chegava lá, esperava aquele caminhão chegar, primeiro tangia aqueles urubus para catar coisas boas. Ele falava: eu achei muitas coisas boas, frutas estragadas, e ele comia. E ele começou a viver essa vida. E ali ele começou a sair daquele lixão, foi para as ruas pedir esmola. E ali ele foi falando, e a minha vida foi tomando um rumo para outra dimensão. E aí quando chegou aos 13 anos de idade, ele falou: eu não tenho pai, eu sou revoltado por minha mãe, eu não estudei, eu sou um perdido. Ele falou: eu vou ser um traficante, porque o traficante ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem moral. E aquele jovem falava: sim, eu queria ser tudo isso. E ele começou a se relacionar com outros jovens na época dele, e ele falava assim: o Valdo, com eles era melhor, que tinha sensações gostosas, tinha os desejos momentâneos, saborosos, e era tão legal. Quando eu usava aquelas coisas, eu ficava aéreo, e aquele jovem começava a ficar loucão. E ali, quando faltava a maconha, ele dizia assim: não tem dinheiro para maconha.
eu vou começar a usar palha de chuchu. E ele ficava loucão, ele dizendo para o Val. E ali ele recebeu uma proposta: se você começar a ser ousado, ser valente, eu vou te dar um cargo melhor. E ele falou assim: Valdo, eu perguntei para aquele jovem, o que era o cargo maior e melhor? Uma arma. Ele falou assim: a primeira arma que ele colocou na mão foi, naquela linguagem, 3/8. E ele começou, e aí a mesma pessoa falou assim: se você fazer outra proposta, você vai subir um cargo. Se você matar fulano de tal, ciclando, ali você vai começar a ser um dos braços fortes para o dono da boca. E aquele jovem contando para o Valdo: é isso que eu quero, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou revoltado. E eu vou ter poder, eu vou ter dinheiro, eu vou ter o que eu quero, vou ter as meninas. E aí aquele jovem começou a criar idealização na sua cabeça. Começou a criar idealização: eu vou ser o mais forte. E ele projetou matar 2 pessoas. E ele já tinha projetado as 2 pessoas para tirar a vida daqueles 2 jovens, porque devia a boca. Aquele que é responsável pela boca, ele vai tirar, ele sempre vai mandar algum laranja, ou aqueles que soltam pipa e tudo mais. Cada local tem a sua linguagem. E ele falou assim: se você fazer isso, se você conseguir, você vai ser. E aí aquele jovem tentou, mas não conseguiu tirar as 2 vidas. E aí esse jovem começou a relacionar com esse povão. Lembro que ele falava assim: eu fui num churrasco, lá tinha diversas pessoas, diversos jovens, e a primeira rodada de cocaína foi coca com cocaína. Não foi carne nem picanha, foi coca com cocaína. E aquelas bebidas, todo mundo ficou loucão, malucão. E aí todo mundo querendo matar o outro lá dentro, porque eram amigos, mas todo mundo queria matar o outro, drogado. E ele começou a vivenciar essa realidade. E aí, em certo ponto, ele voltou para sua casa, mesmo com a revolta com sua mãe, mesmo sem o pai, revolta de briga com seus irmãos. E a mãe dele começou a frequentar um terreiro de candomblé. Imagina a vida desse jovem, não conhece o pai. Imagina a vida desse jovem que não conhece, foi rejeitado por sua mãe, tem briga dentro de casa, queria ser traficante, comeu comida no lixão. E a mãe agora vai para o candomblé. E aí ela obrigava: você vai comigo. E aquele jovem: eu não vou, você vai comigo. E ele ia com angústia interior. Ele fala assim: depois que eu passei por um processo de restauração na minha vida, eu entendi também um dos processos e bloqueio de amar a minha mãe, porque ela me obrigava a fazer isto. E aí, certo tempo que ela levava para vários terreiros de candomblé, de várias consagrações diabólicas, satânicas lá dentro. E aí aquela mãe falava assim para ele, uma noite, ele falava assim: essa noite eu nunca esqueço. E aí aquela mãe pediu para que ele comprasse uma vela. E aquela mãe falava assim: acende essas velas, compra esse vinho e essa champanhe. E ela começou a cair. Ele falava assim: ela começou a baixar um espírito que eu não sabia o que era dentro da casa lá. E aí manifestou um demônio e falou assim para aquele jovem. Ele falava assim: ó, eu te odeio. O espírito que manifestou sobre com a mãe dele, olhou para a vida dele e falou assim: eu te odeio, você é o que eu mais detesto, você é o que eu mais odeio. Ele falava assim: Valdo, mas por quê? E veio aquela graça que ele presenciou. Eu não sabia o porquê. E as coisas foram acontecendo, e aí ele saiu de casa novamente, foi morar na rua, no centro da cidade. E ele foi começar a morar no centro da cidade. E ele começou a vivenciar outras experiências de irmãos de rua. E ali ele começava a comer comida no lixão. Ali ele começava a comer coisas que dentro do Ceasa ali
recolhia aquelas coisas estragadas e levava para o chiqueiro. E ali também ele ia junto para arrancar as frutas melhores. Então a vida daquele jovem, ele falava comigo: a minha vida foi uma porcaria, a minha vida foi uma desgraça, eu não tenho sentido na minha vida, eu não conheço a minha história, eu não tenho o que fazer nessa sociedade, o meu desejo é morrer, o meu desejo é morrer. E aquele jovem falava: eu muitas vezes tive o desejo de morrer, não tive mais o desejo de viver. E aquele jovem um dia falou assim: encontrou uma outra jovem e começou a relacionar, começou a caminhar com Deus, e aquele jovem começou a relacionar. Então tudo isso que ele falou que viveu, ele viveu uma vida de depravação, não na parte da sexualidade, foi uma parte da história que ele viveu de relacionamentos. E aí quando ele conheceu aquela jovem que já era da caminhada, já era de grupo de jovem, aquela jovem que já servia a igreja, era coroinha, cantava tudo mais. E ele começou, e aquela jovem: vai para a igreja, vamos para a igreja, lá é legal, lá é bacana, lá é gostoso, então vamos. Aquele jovem falou: eu vou. E passou um certo tempo, passou 2 meses, 3 meses, e ele começou a relacionar com as pessoas. E aquele jovem não era batizado dentro da igreja, porque a mãe era do candomblé. E ele recebeu o batismo sacramental aos 19 anos de idade. E ali passou alguns meses, 2 meses depois, aquele jovem ganhou um presente dentro da igreja. De quê? De uma jovem dentro da igreja, de uma pessoa que servia a igreja, uma pessoa que era coroinha, uma pessoa que cantava e tudo mais. Falou assim: eu vou te dar um presente. E aí ela falou assim: eu vou dar um presente, eu vou tirar a tua virgindade. Se a vida dele já era estragada por um relacionamento familiar, a outra parte da história, ele foi machucado, ferido na sua sexualidade dentro da igreja. Então ele saiu do mundo, mas o mundo também não saiu dele. E ele começou dentro da igreja, ele começou a ter relação com aquela menina que deu presente de tirar a virgindade dele. E a partir dali ele começou a ficar com diversas meninas, com diversas mulheres dentro da igreja. E ele começou a ter uma vida errada. Ele começou mesmo dentro da igreja com uma vida errada. Ali ele pegou a maioria daquelas meninas naquela época. Ele falava: Valdo, também, uma grande coisa que eu fiz, eu fiquei até com mulheres casadas dentro da igreja. E a vida dele na prostituição, ele foi tão escravo que ele teve relação de diversas maneiras, com diversas pessoas, com diversas realidades no mundo, que eu não vou aprofundar mais porque tem muitas crianças aqui, para não machucar a pureza delas. E aí aquele jovem falava assim: a minha vida foi tomada, porque ele achava que dentro da igreja a vida dele ia ser diferente. A vida dele ia ser diferente, mas ele foi machucado também dentro da igreja. Ele não se sentiu amado dentro da igreja, ele já era decepcionado na sua casa, na sociedade. Quando chegou dentro da igreja também foi decepcionado. E aquele jovem começou a experimentar, até que um dia outro jovem apresentou uma pessoa. E quando essa pessoa passa na nossa vida, a nossa história é diferente. E assim, eu lembro que num processo daquele jovem, ele começou a caminhar na igreja, ele viu uma peça de teatro fantástico, lindo, maravilhoso. Ele ficava impactado. Eu recordo, acho que o nosso irmão aqui, que era o Jesus Cristo da Paixão de Cristo, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E ele ficava encantado, o jovem falava: eu ficava encantado, eu queria fazer parte daquilo. Ele fez também parte daquilo, mas também começou a errar dentro daquele processo, daquele projeto, daquele teatro, porque saía dali e ia ficar com outras pessoas, ele falando o processo. Mas quando aquele jovem, ele falava assim: no dia de Santa Rosa de Lima, 23 de agosto de 2009, às 10h35 da manhã, ele falava: eu estava na beira da piscina trabalhando, quando o Espírito Santo tocou na vida dele, a vida dele foi transformada.
às 10h35 da manhã, 23 de agosto de 2009, a vida dele foi transformada. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: quando o Espírito Santo vem, quando ele passa na nossa vida, tudo se transforma. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração, ele liberta, ele restaura, ele converte. Assim foi com os apóstolos, assim como foi com Maria Madalena, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com aquele homem Levi, assim com tantos outros homens, que quando o Espírito Santo entrou na vida, a vida deles foram transformados. Assim como nós podemos pensar um pouco como era Pedro e depois o que ele se tornou dentro do processo. Pedro antes do Pentecostes e Pedro depois do Pentecostes. Pedro antes do Pentecostes era orgulhoso, ele queria ser mais do que Jesus. E quando ele foi na frente de Jesus, Jesus disse: afasta de mim, Satanás, que teus pensamentos estão no humano e não em mim. Deus nunca permite que a gente ultrapasse Jesus. Deus sempre quer que eu e você vamos caminhar atrás dele. E quando Jesus passou na vida daquele jovem, 23 de agosto de 2009, às 10h35 da manhã, ele foi tomado por um grande arrependimento. Ele foi tomado por um grande arrependimento. E dentro desse processo de arrependimento, ele durou 3 meses. Em agosto, setembro, outubro, novembro. E ele falou num dia 13 ou foi 12 de dezembro, na festa de São José Gonçalves, vocês conhecem, aqui mais pra frente. Ele falou que estava numa festa lá, que a festa lá é bem badalada, é forte, todo mundo vai dançar e tudo mais. E ele falou assim: Valdo, quando chegou meia-noite, em ponto, veio o mesmo sentimento do dia 23 de agosto, às 10h35, ele foi para uma calçada. Ele ficou colocado aquele mesmo sentimento de tristeza. E ele olhou para aquela multidão dançando. E aí veio uma visualização nele. Era como que tivesse diversos demônios dançando. Diversos demônios dançando. E a partir dali, ele falou: eu não coloco mais nenhum tipo de bebida na minha boca, nenhum tipo de droga na minha boca, nenhum tipo de profanação, nada, nem música secular. E a vida dele, a partir daquela data, de 12 ou foi 13 de dezembro de 2009, até hoje, ele fala assim: eu tenho lutado para viver a santidade, eu tenho lutado para ser santo, porque é possível viver a santidade, é possível viver. E a partir daquilo que foi a experiência negativa dentro da igreja, ele disse: eu vou lutar para que eu possa levar essa santidade para todos os jovens que viveu tudo isso. Ele passou na beira da morte, ele quase perde a vida, mas esse jovem até hoje não morreu, porque Deus tem um propósito na vida dele. E esse jovem, amado, essa história desse jovem que contou, que está contando, não é história de um livro. Esse jovem não é história que você vê na rede esgoto, em novelas. Esse jovem que está contando aqui é porque um dia experimentou o poder do Espírito Santo de Deus, e hoje ele está aqui contando para vocês que é possível viver a castidade, é preciso, mas também é capaz, nós somos capazes de viver a santidade, a castidade, de viver uma vida reta, santa. Esse jovem, para a glória de Deus Pai, tem vivido a santidade, tem vivido a castidade no olhar, no pensar, no relacionamento. Nós somos chamados a viver esse experimento, essa experiência. E o pai que ele não conheceu, ele perdoou, mesmo sem conhecer. A mãe que ele queria ver o demônio é a mulher mais bela, a mulher mais amada por ele, que se chama minha mãe. Eu sou, graças a Deus, uma pessoa restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse jovem que poderia viver tudo isso, esse jovem que
estava prestes à morte, foi ameaçado de morte, e pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, porque Deus me ama, porque eu experimentei o amor de Deus. Jovens, é possível viver a santidade. Jovens, é possível levar esse Espírito Santo de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. É possível, mas nós precisamos experimentar, nós precisamos viver para levar. É possível. Eu não sei como é que está o seu relacionamento, eu não sei como é que está o seu namoro, eu não sei como é que está a sua vivência com Deus, mas é possível viver a castidade. E viver a castidade nos tempos atuais, muitas vezes nós somos debochados. Muitas vezes eu sou debochado. Por quê? Porque hoje eu luto pela santidade. Hoje eu luto para viver os 10 mandamentos. Por isso que eu falei, olhando para a nossa vida dentro dos 10 mandamentos, como é que está a tua vida? Na sua vida de casado, na sua vida de solteiro, na vida de você que está namorando. Eu não sei, você tem vivido a castidade, a santidade? Será que o que é que difere a tua vida dentro da igreja com as pessoas lá fora? Qual é a diferença? Nós muitas vezes não estamos trazendo as pessoas para dentro da igreja, porque a nossa vida, a minha vida, a tua vida está sendo como um pagão, uma vida profana dentro da igreja, um hipócrita dentro da igreja. Mas nós somos chamados a experimentar esse Espírito Santo de Deus e deixar que esse Espírito Santo transforme a nossa vida, porque é possível, amados. É possível, jovens, viver a santidade. É possível viver lá no seu colégio, dentro da sua casa. É possível viver dentro da sua casa. Quantos de nós jovens não faz mais nada dentro de casa? Quantos nós jovens, muitas vezes vemos a nossa mãe trabalhar o dia todo e ficamos amarrados no telefone o dia todo, no Instagram, no TikTok. Quantos de nós, muitas vezes dentro de casa, tem os pratos para lavar, a gente não lava? Desculpa, nós homens, isso não vai quebrar nossa masculinidade não, isso não vai quebrar nossa mão não, se nós for lavar um prato dentro de casa. Mulheres, isso também não vai quebrar, não vai te ferir a tua identidade, se você foge da sua mãe não. É melhor para você que você vai aprendendo a ser dona de casa. Nós precisamos, amado, viver a santidade no mundo atual, nos dias atuais, começando dentro da minha casa, quando você levanta e não deixa a sua cama bagunçada, para que você arrume sua cama, limpa teu quarto, tira a teia de aranha. Mas nós precisamos amar aquele que passou tempos, 9 meses, para nos ter, e para, amados, viver a santidade nos tempos atuais. Nós precisamos soltar mão de muita gente. Faça favor, jovem, você aqui, você, faça favor, é você mesmo. Nós precisamos soltar mãos de muitas pessoas. Me dá sua mão, licença aqui. Gente, tem pessoas, tem amigos que são fantásticos. Tem pessoas que muitas vezes estão do nosso lado constantemente, no colégio, em casa, no vizinho, dentro da igreja. Mas se esse jovem que caminha junto com você, para cima e para baixo, está te levando para o pecado, desculpa, solta essa mão. Solta essa mão. Se esse jovem está te chamando para uma balada, para fumar cigarro, para uma festa secular, onde vai ter prostituição, onde vai ter pecado, solte essa mão. Solta essa mão, mesmo que seja linda, mesmo que seja bonita, mas se está te levando para o pecado, solte essa mão. E muitas vezes para nós viver a santidade, muitas vezes para nós viver a castidade, muitas vezes para viver a vontade de Deus, vamos precisar soltar muitas mãos para viver na presença de Deus. Mas se essa pessoa que é seu amigo, que está te caminhando, está na mesma direção da santidade, da castidade, para a igreja, para um grupo de jovens que vai, segura nessa mão, porque vocês estão indo para o céu. Muito obrigado, minha irmã. Nós precisamos soltar muitas mãos. Eu não sei como é que está a sua realidade, eu não sei como é que estão as suas amizades, eu não sei como você tem vivido nos últimos tempos, nos últimos dias, onde você tem ido, qual a lata de lixo você está comendo, qual é a lavagem que você está comendo,
qual é o lixão que você está indo, qual é as drogas que você está utilizando, quais são as armas na qual você está experimentando. Se tudo que você está vivendo está te levando para o pecado, solte esta mão. Eu olhando para essa criança, eu vejo ela daqui a um ano dando seus primeiros passos. Eu olhando para essas crianças, para essa criança, eu vejo o pai dela e a mãe dela vibrando com os seus primeiros passos. E não são passos seguros, mas são os primeiros passos. Para dizer o que? Deus não está preocupado com os seus primeiros passos, mas Deus está preocupado com os seus passos seguros. Mas Deus está vibrando com a sua decisão de buscar essa santidade, essa vida nova no Senhor. Assim como uma criança não tem os seus passos firme para caminhar, ele vai caminhando, balançando. Assim é a nossa vida de santidade. Quando a gente luta, quando a gente quer buscar, quando a gente quer viver, os primeiros passos não são mais seguros, mas são os mais vibrantes do nosso Senhor Jesus Cristo. É os passos mais vibrantes, na qual Deus vai vibrar, porque você renunciou, você soltou as mãos, e você começou mesmo caindo e levantando, e Deus está vibrando. É isso aí, meu filho, é isso aí. Quando o pai e a mãe vê aquela criança, mesmo sacudindo para lá e para cá, e o pai vem para o papai, vem para o papai, vem para o papai. É assim que Deus faz comigo, é assim como Deus faz com você. Vem para o papai, vem para o papai. É possível ser santo, é possível viver a santidade no mundo atual. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz, e é isso que Deus quer, que eu e você sejamos santos. É isso que Deus quer, que nos primeiros passos, mesmo para lá e para cá, parecendo um bêbado, mas nós estamos caminhando na presença do Senhor. Mesmo quando eu caio, Deus me chama, levanta-te e começa a caminhar. Isso é a santidade no mundo atual. Isso é santidade no mundo atual. Mesmo que a tua amizade seja dentro da igreja e te oferece ao pecado, renuncie a essa amizade. Mesmo que a tua amizade seja dentro da igreja e te oferece aquilo que é beber bebidas alcoólicas, renuncia, porque Deus nos chama a viver uma vida nova, a uma vida santa. Deus me chama e te chama, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E quando nós é imbuído pelo Espírito, amado, a vergonha sai. Quando nós é imbuído pelo Espírito Santo, os dons aparecem, a graça aparece. Quando nós é imbuído pelo Espírito Santo, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que quando chegava na igreja, eu era o último a chegar e o primeiro a sair para não conversar com ninguém. Eu tinha medo de pegar o microfone, eu tinha medo de falar em público, mas pela graça de Deus já preguei para mais de 10 mil pessoas. Pela graça de Deus já preguei na televisão. Pela graça de Deus eu faço programa na rádio. Pela graça de Deus eu prego para vocês. Já preguei para uma pessoa, preguei para milhares. Porque é isso, Valdo, não, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que quando nós vamos nos relacionando com o próprio Deus, Deus vai dando a capacidade, Deus vai levantando dons, Deus vai dando manifestação dos carismas. É o Espírito Santo. Mas sem o Espírito Santo, nós se tornamos múmias dentro da igreja. Múmias, até está dentro da igreja, mas não incomoda ninguém, porque não tem vida. E quem tem vida é quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? 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 Ficamos de pé. Eu convido o irmão a cantar alguma música do Espírito novamente, para fechar esse momento. Com a mão no seu coração, fecha seus olhos, esquece essa pessoa que está do seu lado, só não as mães da criancinha aqui, mas essa pessoa que é o seu esposo, se é o seu namorado, se é seu amigo, esquece. Esse é o teu momento de intimidade com o Espírito Santo. Esse é o momento do seu amigo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que tocou na vida de Paulo, tocou na vida de Maria Madalena, tocou na vida de Ananias. Assim como Paulo foi tomado pelo Espírito Santo, e ele foi imbuído de deixar tudo aquilo que era errado. Assim como o Senhor um dia tocou na minha vida, e eu deixei tudo aquilo que era errado, mesmo caindo e levantando, mas o Espírito Santo tocou, e eu tenho lutado para vivenciar a graça de Deus. É esse mesmo Espírito que tocou na vida dos primeiros apóstolos, discípulos. É assim, é o mesmo Espírito que nesta hora, que se você clamar com toda a tua força, com todo o teu coração,
com toda a tua alma, a tua vida, meu irmão, é transformada, a tua vida é libertada. Se você clamar esse Espírito Santo de Deus, os vícios que você traz da pornografia dentro da tua casa, ele é expulso. Se você clamar esse Espírito Santo de Deus, aquele vício do TikTok no seu quarto, que você tem vivido muitas vezes da pornografia, ele é expulso no nome de Jesus. Se você tem vivido uma vida de masturbação, peça o Espírito Santo de Deus dentro dessa libertação. Se você é uma pessoa revoltada, amargurada, uma pessoa que só anda reclamando, peça o Espírito Santo de Deus para que ele te liberte, para que ele te sare, para que ele te salva. Peça ao Espírito Santo que ele coloque dentro do seu coração amor. Peça ao Espírito Santo que ele venha colocando em você dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo de Deus ele manifesta no teu interior, que você possa ser uma boca de Deus para essa juventude da Lagoa das Flores, para que você possa ser uma testemunha viva, né, nessa comunidade da Lagoa das Flores, onde quer que você esteja. Peça ao Espírito Santo que ele tira você do comodismo dentro da tua casa, que as suas atitudes, que os seus atos sejam diferentes. Peça que o Espírito Santo de Deus ele venha com uma forma nova no seu interior, na tua vida. Peça que esse Espírito Santo, esse chamado à santidade, essa vocação de ser santo na casa de Deus, nos nossos dias atuais, é o Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, tu és adorado no nosso meio. Espírito Santo de Deus, não tem outro caminho pela santidade senão passar pela tua cruz, passar pelos sofrimentos, pelas renúncias, e eu preciso renunciar. Espírito Santo de Deus, vai dizer com a tua oração, meu irmão, agora, naquilo que você precisa renunciar, naquilo que você precisa deixar. Peça que o Espírito Santo de Deus vem com uma forma nova. Por isso eu te peço, Espírito Santo, como consagrado à tua igreja, como consagrado à canção nova, que o teu Espírito Santo de Deus possa ser derramado abundante, e que homens e mulheres saiam daqui batizadas pelo teu Espírito Santo, que é a tua graça, que o teu Espírito Santo possa, Deus, tocar em cada um que estão aqui, desde aquela criança que está no ventre, até essa criança mais nova, até o mais adulto no nosso meio, que seja tocado pelo teu Espírito Santo, que seja provocado pelo teu Espírito Santo, que a manifestação da tua presença, que a manifestação da tua graça, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, tocar no nosso interior, venha Espírito Santo, e além do meu entendimento, da minha consciência, venha Espírito Santo de Deus, tocando naquilo que eu preciso. Venha Espírito Santo de Deus, porque nós te desejamos ser homens e mulheres cheios. Me ajuda, Espírito Santo, ajuda esses meus irmãos a ter um relacionamento contigo, a uma dependência contigo. Sim, Espírito Santo, nós não queremos mais ser dependente do pecado, dependente de um celular, dependente muitas vezes, Senhor, daquilo que me leva a um pecado, a uma depressão. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser dependente da tua graça, nós queremos ser, Espírito Santo, dependente do teu amor. Espírito Santo, arranca de nós toda a revolta, toda a falta de perdão no nosso interior, para que possamos ser homens que te agrada, mulheres que te agrada. Venha Espírito Santo de Deus, venha Espírito Santo e manifesta a tua graça, manifesta o teu Espírito Santo sobre nós. Venha Espírito Santo de Deus, manifesta os seus carismas, e eu te peço, levanta homens, levanta mulheres aqui, levanta jovens nessa tarde, para que seja testemunha nesse novo tempo, para que pregue a palavra, para que canta, para que seja intercessor, para que seja aquelas pessoas que aspira novos projetos para a evangelização desse tempo. Espírito Santo, que essa igreja seja tomada pelo teu Espírito, que o povo seja tomado pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, vem sobre essa igreja, vem sobre esses jovens, que ele seja agora tocado, que a leveza do teu Espírito possa tocar nos corações, que a alegria possa voltar, que a alegria, que a gratidão, que o ânimo possa brotar novamente no coração de jovens nesse meio. Espírito Santo de Deus, mesmo eles questionando agora no seu coração, o que eu vou fazer eu não sei, meu irmão, esse teu questionamento entrega para o Espírito e deixa que o Espírito Santo fluir.
Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Esse teu questionamento interior é para você que está pensando agora: mas eu não sei fazer nada, eu não sei como. Peça o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo fluir, que Ele vai te levar no mais profundo, na presença dEle. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos ser teu. Nós queremos ser teu, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Naquilo que você trouxe na sua casa, na sua família, na sua comunidade, nas ruas da Lagoa das Flores. Pede para que o Espírito Santo vá incendiando, vai pedindo para que o Espírito Santo vai queimando do Espírito, aquelas pessoas que estão numa boca de fumo, viciados, aquelas jovens que estão na depressão, aqueles jovens que desviaram do caminho do Senhor. Peça que o Espírito Santo vai incendiando aquelas pessoas que estão secas, vazias. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, tocando, levantando. Vai, Espírito Santo de Deus, tocando em cada casa, onde tem jovens, onde tem pessoas desviadas da tua presença. Vai, Espírito Santo de Deus, tocando, reanimando, reavivando, trazendo ânimo. Vai, Espírito Santo de Deus, tocando em todo vazio interior, em todo vazio interior, todo pensamento negativo que estava sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus me revela aqui agora alguns jovens que estão no nosso meio aqui, que ele anda nos últimos dias bem revoltado, e a palavra é sem sentido, porque a sua mãe tem liberado palavras muito negativas sobre a tua vida, e falou que você não preste, falou que você não vai dar certo na vida. Pela ação do Espírito Santo de Deus, eu quebro toda a maldição que foi lançada sobre a tua vida. Você vai dar certo, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Tem um homem no nosso meio aqui, que nos últimos tempos, você tem passado por uma angústia interior grande, e essa angústia interior te leva a um abatimento, e o Espírito Santo de Deus está te libertando desse vazio, mas da tua parte precisa liberar o perdão. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas o Espírito Santo está mandando: perdoa, que a tua alegria, o teu ânimo voltará. Tem alguns jovens aqui no nosso meio que tem buscado muitas coisas fora, vazio interior, e Deus está dizendo para você: esse vazio interior, ele só será preenchido com aquilo que é infinito, e aquilo que é infinito é o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não busque fora, não busque fora, mas busca no Senhor, que só Ele pode preencher o seu interior. Por isso eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer nesta tarde. Eu quero te glorificar, Senhor, pela vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Eu quero te glorificar, Senhor Jesus, sobre cada um deles que estão aqui. Eu quero, Senhor Jesus, te agradecer
por essa escolha, por esse passo que eles deram para estar aqui nesta tarde, para experimentar. E eu creio, Senhor, que Tu fará muitas coisas ainda na vida e na história de cada um deles que estão aqui. E eu te provoco, e eu te peço que nesta noite o Senhor ainda vai provocar muitos, assim como o Senhor me provocou à meia-noite. Eu quero te pedir, Senhor, pela ação do Teu Espírito, que nesta madrugada o Senhor vai provocar muitos corações. E a palavra de sabedoria não é insônia, mas é o Espírito Santo te provocando a você entrar em intimidade com Ele. Glorificado, Senhor Jesus, é o Teu nome. Bendito é o Seu nome, para a glória de Deus Pai.